Boa tarde, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Eu ainda estou aqui no meu local de trabalho, mas já encerrando esse dia. E agora que eu tive um tempo, eu vou dedicar esse tempo, claro, para estar aqui compartilhando mais uma palavra de Deus com vocês. Amém? E hoje eu queria ler aqui para vocês, meditar nessa parábola, que é a parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus 18. Amém? Eu gosto muito de parábolas. As parábolas, elas ensinam, né? Elas são muito ricas em ensinamentos para as nossas vidas. Então vamos lá em Mateus 18, a partir do versículo 23. E diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que se saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, vocês viram aqui, né, nessa parábola, que fala sobre o servo que devia 10 talentos aí para o seu senhor, e ele não tinha, né, esse pagamento para fazer, e ele pediu, né, que o senhor dele fosse paciente, que ele iria pagar, e assim ele se compadeceu, o seu senhor se compadeceu dele, o perdoou, e a este mesmo servo teve o seu conservo que lhe devia e ele não foi capaz de perdoar. Amém? Entregando-o para a prisão. Que coisa, né? Quantas vezes nós agimos dessa mesma maneira, né? Nós pedimos perdão para Deus todos os dias, porque todos os dias nós falhamos em algo, todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos. Na verdade, nós não somos perfeitos, todos nós somos pecadores. E assim nós pedimos perdão todos os dias ao Senhor. Quando rezamos o Pai Nosso, pedimos esse perdão também. E o Senhor todos os dias nos perdoa, né? Todos os dias a graça e a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. É verdade, queridos? E quando chega a nossa vez de perdoar, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e não queremos perdoar, não perdoamos, né? O perdão, que é sobre o que eu vou falar hoje, é algo muito difícil muitas vezes para nós, tanto o pedir perdão quanto o perdoar, né? Por que é tão difícil muitas vezes a gente perdoar, a gente pedir perdão? Porque nós temos, querido, algo em nossa natureza que se chama senso de justiça própria.
Esse senso de justiça própria nos impede, nos dificulta perdoar e também pedir perdão. Quando você diz, por exemplo, mas eu estava certo, ele estava errado, eu não tenho que pedir perdão, eu estava certo em tudo que eu disse, ele não, ele me magoou, ele me ofendeu. Isso é o senso de justiça própria. Nós achamos que nós temos a razão, ficamos cegos por isso, e assim fica muito difícil a gente pedir perdão ou a gente perdoar. Não perdoa não, o que ele fez é imperdoável, sabe? Ele xingou a minha mãe, sabe? Ele, nossa, me falou coisas horrorosas, não tem como perdoar. Senso de justiça própria, né? Muitas vezes também nós temos a mania aí de perguntar para as pessoas, né? Uma necessidade de afirmação aí, né? De agradar os outros, de saber o que os outros pensam a respeito de nós, né? A gente tem às vezes essa necessidade besta, né? Vamos dizer assim, que só nos atrapalha. E às vezes a gente pergunta, o que você acha? Você acha que eu estou certa ou você acha que eu estou errada? Você acha que eu agi certo ou você acha que eu agi errado? Queridos, quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? O nosso juiz é Deus. Ele é nosso juiz, ele é nosso advogado. Para ele nós levamos as nossas petições. Vamos parar com esse negócio de, o que você acha? Fiz certo, fiz errado? Você acha que eu estou certa? Você acha que eu estou errada? E aí, como se alguém dizer que você está certa ou errada, entendeu? Vai te deixar em paz, vai te dar paz, vai te dar tranquilidade. Isso é uma ilusão, querida. A nossa paz, ela vem do Senhor. É Ele que nos dá paz. Independente de estarmos certos ou de estarmos errados. Amém? Outra coisa que dificulta muito a gente pedir perdão é que a gente tem uma ideia errada a respeito de perdão. Muitas vezes nós dizemos assim, eu não sinto de pedir perdão para a irmã, sabe? Eu não sinto ainda no meu coração. Calma, deixa eu sentir primeiro. Aí se eu sentir, eu vou pedir perdão, mas eu não sinto. Se eu pedir agora, vai ser da boca para fora, porque eu não sinto, eu tô muito magoada, eu tô muito ferida. Não é? Deixa eu te falar uma coisa, não muito agradável talvez, tá? Mas eu tenho que te dizer. O perdão, ele não é um sentimento, queridos. O perdão, ele é uma ordem, ele é um mandamento do Senhor para as nossas vidas. E se nós ficarmos esperando vir o tal do sentimento, talvez nós nunca vamos realmente pedir perdão, porque esse sentimento, provavelmente ele nunca virá, amém? Mas o perdão, ele não é um sentimento. Nós temos que enxergar o perdão como um mandamento, porque ele é. Quando nós perdoamos, nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos fazendo isso por amor a Deus em primeiro lugar. Amém? Vai ficar esperando, um sentimento. Que sentimento, queridos? Decida perdoar. Você decide perdoar. Amém? Você decide obedecer, ser obediente ao Senhor. Amém? Então isso muitas vezes nos dificulta. Essa história de sentir, sabe? Eu tenho que sentir. Não, você não tem que sentir nada. Você tem que perdoar, porque o Senhor falou, perdoai uns aos outros. Amém? O perdão, a falta de perdão, querida, quando você decide não perdoar, você também não é digno nem de orar o Pai Nosso, sabia? Porque no Pai Nosso nós dizemos o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós dizemos que nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos tem ofendido, como você ora. E como é que você está dizendo uma coisa que você não faz para o Senhor? Amém? Que hipocrisia é essa? Então o perdão, querido, é você decidir, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. Quando nós
decidimos perdoar, querido, nós temos que nos despir do senso de justiça própria, nos despir de querer saber quem tem razão. Nós não precisamos ter razão, querido, nós precisamos ter paz. E o perdão, ele nos dá a paz. O perdão é algo libertador, querido. Quando nós temos mágoa, quando nós temos ressentimento, quando nós temos raiva, sabe aquela pessoa que você não pode nem ouvir o nome dela, porque aí você já lembra de tudo que ela fez e te dá uma raiva, te dá uma ira. Quando nós temos esse tipo de sentimento dentro de nós, nós estamos aprisionados. Isso nos rouba a paz, queridos. Nós não temos paz, porque vira e mexe, você lembra, sabe? Os dias passam, os anos passam, você lembra, ah, aquela pessoa fez isso. Quando você ouve falar, você relembra, você revive. E o perdão, quando nós decidimos perdoar, quando nós pedimos perdão, nós nos libertamos disso. A paz, que excede todo entendimento, ela vem sobre as nossas vidas. Amém? Certa vez Pedro, ele perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que me ofende? E Jesus disse, 70 vezes 7, Pedro. 70 vezes 7, queridos. Olha só, 490 vezes, imagina. O Senhor nos manda perdoar 490 vezes a mesma pessoa. Amém? Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Sabe o que Jesus quis dizer com isso, querido? Ele quis dizer isso que está aqui, olha. Assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, se do íntimo. Esse 70 vezes 7, essas 490 vezes, significa isso, do íntimo. Imagina se você for contar 490 vezes você perdoando o irmão. Vai chegar uma hora, querido, muito antes desses 490 vezes, né? Que você nem vai sentir mais a ofensa. Isso nem vai mais te causar nada. Então vai ser um perdão do íntimo. É esse perdão que o Senhor quer que nós venhamos ter, venhamos dar, venhamos receber. Amém? Perdão do íntimo. Perdão verdadeiro. Amém? Quem perdoa, perdoa. A pessoa que perdoa, ela não fica falando mais daquela, mas lembra aquela vez você fez aquilo e eu perdoei. Não, querido, você perdoou, você perdoou. Acabou. Você decidiu perdoar, você decidiu encerrar aquele assunto, você decidiu se libertar de toda a mágoa, você decidiu se libertar de toda a raiva, de toda a amargura. Então é algo que você não tem nem que lembrar mais. Amém? É difícil, sim, é difícil. Como é difícil, né? Como eu disse, nós temos essa natureza que traz aí um senso de justiça própria, né? Nós gostamos de ter razão nas coisas. Então é difícil, sim. Mas se você se despir disso e decidir perdoar, você consegue, nós conseguimos. Amém? Comece a pensar que o perdão é algo que você precisa e que você tem todos os dias. Como eu disse, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pedimos perdão. Cristo nos perdoa todos os dias pela graça e pela misericórdia de Deus. Então comece a entender que todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E quando você perdoa, você está sendo um distribuidor da graça de Deus. Amém, queridos? Seja um distribuidor da graça de Deus. Quantas pessoas aí, né, acabam com amizades, famílias em que pais e filhos não se falam, irmãos que ficam sem se falar uma vida toda. Por causa do quê? Da falta de perdão.
A falta de perdão, ela causa divisões. Por isso que quando nós perdoamos, muitas correntes no inferno são quebradas, queridos. Porque tudo que Satanás quer é acabar com os nossos relacionamentos, é destruir os nossos relacionamentos. Tudo que ele quer é que o nosso coração seja cheio desses sentimentos facciosos. E ele sabe que quando nós perdoamos, nós nos libertamos de tudo isso. Nós quebramos tudo isso. Nós quebramos literalmente a perna de Satanás quando nós perdoamos. Amém? Não importa se você está certo ou se você está errado, querido. Nós não merecemos, mas nós somos perdoados todos os dias, ainda que não merecemos. Então não importa se a pessoa merece, se a pessoa não merece. Perdoe. Decida perdoar todos os dias, amém? Seja um distribuidor da graça de Deus. Se você de repente está assistindo o meu vídeo e não está falando aí com a sua mãe, com o seu marido, vocês não se falam. Existem muitos casais, existem muitos pais e filhos vivendo dessa maneira. Você não fala com aquela sua irmã. Decida pedir perdão hoje. Decida ser um distribuidor da graça de Deus na sua família, nos seus relacionamentos. Amém, queridos? É isso aí. Era essa mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Amém? Que nós possamos ser distribuidores da graça de Deus. Que nós possamos decidir perdoar todos os dias, assim como nós somos perdoados todos os dias. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e vocês já sabem, se vocês gostarem desse vídeo, curte aí, compartilha, se inscreve no meu canal. Amém? Até amanhã.